Olá, galera, tudo bem? Boa noite. Estou esperando vocês voltarem do Enem, né? Meu Deus, ainda mais com esse negócio de questão no lado aí que prejudica mesmo. Prejudica vocês, porque a prova está chegando. A gente precisa voltar hoje, por favor. Tem quase 70 alunos previstos para hoje. Tem muito trabalho. Hoje a Isabela não está com a gente, porque é aniversário dela, tá bom? Quem quiser lá no grupo de história, dar os parabéns para ela, tá bom? Vamos lá? Pessoal, essa prova aqui, só um minutinho. Bom, vamos começar porque não dá para esperar. A gente está correndo atrás agora, 2 semanas. A gente quer ajudar. Pessoal, dessa vez, 53 alunos enviaram essa prova. E eu consegui acabar de corrigir hoje, que a maioria de vocês mandou ontem à noite. Falta alguém aí que está aí? Quem está aí na aula já corrigiu. Bota aí, eu. Essa é a coisa mais importante do nosso relacionamento. Desde junho, a gente já corrigiu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. E fizemos uma inédita ao vivo, uma inédita corrigida. Então, é muito importante vocês voltarem. A gente conseguiu manter uma aula, mesmo com o Enem, semana passada. Foi razoável, 30 alunos. Na outra semana também. Mas é muito ruim essa quebra, porque para voltar, o corpo sente, a mente sente, e você tem que se desvincular completamente do Enem. O Enem é outra disputa, é outro campeonato, é o Brasileirão. Agora é a Libertadores, é o ERJ. Então temos que investir muito na UERJ. Traz Maria está querendo botar 2 aulas de todas as matérias. E isso é complicado, porque vocês fazem outros cursos, muita ansiedade, e agora é a hora de fechar o cerco, entendeu? Bom, muitos alunos reclamaram dessa prova, mas as notas aumentaram. Isso é um fato. Esse 53, você que está em aula, tem alunos que fazem provas há muito tempo, 10, 12, 15.
Então a nota está sólida. Mesmo uma prova que vocês reclamaram injustamente, a nota está sólida. Eu vou, inclusive, entrar num caminho agora. Eu estou muito cansado, porque eu tive que adiar a entrega da prova. Fui inteligente para ter mais prova, porque sexta-feira tinha 21. E aí pulou para 53. Eu tive que corrigir 32 hoje. Mas nós temos que mudar isso. Nós temos que pensar em ter mais 2 provas antes da prova. Nem que a gente tenha que usar o sábado, que a gente nunca usou. Vocês vão ter que pensar. Porque, olha aí, ó, o número não está muito alto. 14 minutos já, o pessoal está demorando a voltar. E a desistência também é comum. Eu estava pensando em cortar uns 50 para dar uma motivada, né? Porque muita gente fica triste com o Enem e traz a tristeza para o UERJ. Não tem nada a ver. São amores diferentes. O Enem passou. Mais tarde, a Thais Maria vai até botar uma música sobre esse momento que você tem que viver, de superar o Enem. Eu até vou dar um presente para vocês. Quando acabar o ERJ, dia 30, no dia 1º, eu vou passar um link para vocês entrarem numa central SISU, onde a gente vai ajudar vocês do SISU. Esse povo aí que está no Enem também, a gente respeita. Enquanto o povo da UERJ fica esperando o resultado. Provavelmente o resultado da UERJ sai antes da abertura do SISU, que é dia 20. Mas agora, o que eu peço para vocês é tentar esquecer, porque isso vai prejudicar vocês. Agora é um outro momento, tá bom? Por favor, é a tua vida, é o teu momento. Nós estávamos muito bem até o Enem. Sobrevivemos ao Enem, mas com uma queda de alunos muito grande, que se viu também na queda de discursivo. Pararam de fazer por conta de Enem. Isso é muito grave, porque agora é a tua rotina. Vocês viram hoje? Alguém viu que horas eu corrigi a primeira discursiva hoje? 6h47 da manhã. Então, esse esforço tem que ser meu e seu. Nós temos que ser um time. A nossa amiga Isabela está de aniversário hoje, ela não está aqui. Mas a Thais Maria, o sonho dela é botar 2 aulas por dia semana que vem. Mas tem que ter aluno para isso, tá bom? Mais tarde a gente conversa de novo. Bom, essa questão 1 é uma questão muito interessante, que sabendo que eu corrigi tudo, corri para corrigir, me matei, faço por mim, porque ia atrapalhar a aula. Adiei por mim, porque ia atrapalhar a aula. Vocês não podem parar de fazer discursivo. Essa foi a nossa grande conquista esse ano. 900 discursivas. Entende? Tá bom?
Enem é paixão, passa rápido. O ERJ é amor, é onde você tem mais chance, onde você vai ter mais ajuda e onde eu tenho mais tradição de aprovação. Tem alguém de psicologia aí? Vocês viram que a gente montou um negócio para vocês, o Saúde VIP? Tá funcionando, não tá? Vocês estão gostando? Pessoal de psicologia, fala comigo, interage. Não estou gostando, não estou gostando. Estou gostando, estou gostando. Pois é, mas isso é porque vocês toparam junto com o odonto, nutrição. E aí dá um up em vocês. Agora é a vez do pessoal de história dar um up. A matemática ontem voltou com 19. Voltou bem. A geografia voltou com 14. Porque agora não há mais o que fazer. Tá bom? Eu sei que é chato para vocês ouvirem isso, mas eu não fui bem no Enem. Vocês sabem como é que foi o resto do Brasil? Indo bem no Enem, ou mal no Enem, isso não tem nada a ver com o UERJ. A redação é diferente, tudo é diferente. A UERJ é prova para um aluno melhor, que estuda mais, como você, sabe? Fica atento. Tenta desligar essa chave. Bom, mas eu não vou ser chato, não. Mas muita gente não viu. Olha aí. Vamos lá. Vamos focar em quem está aqui. Pessoal, a prova é muito importante. O que eu sempre falo para vocês, que Revolução Francesa e inglesa revezam. Mas esse ano de 2007 foi tão louco que caiu as duas coisas. Vê para mim, Thais Maria, o Júlio, a pergunta. A ilustração acima está estampada na folha de rosto da obra Leviatã, de Hobbes, publicada em 1651 na Inglaterra. A figura de Leviatã é proveniente de mitologias antigas, sendo empregada para personificar o Estado absolutista europeu. Descreva a conjuntura política da Inglaterra em meados do século XVII e aponte duas características da teoria de Estado formulada por Hobbes. Bom, meus amores, vocês muitos foram bem, mas a aula é aula, né? Tem que estudar, tem que aprofundar. Vamos buscar 20. Pode tirar 15, você não precisa nem voltar do Enem. Acho melhor a gente cortar amanhã, quando a Isabela voltar, cortar a galera que não. Eu tenho os que fizeram a discursiva, a gente tem os pessoal de uso, tem a redação até amanhã, tem mais uma aula essa semana, vamos cortar na carne. Mas você que está aí, você tem que entender que são duas perguntas diferentes. Vou tirar minha cara aqui. A primeira pergunta é qual é a conjuntura? A conjuntura em 1651 é uma conjuntura de guerra, de pós-revolução puritana, de morte do rei, de Cromwell no poder. Então, quando o aluno botou absolutismo, ele errou. Por quê? Porque isso é um top
É um dos 10 assuntos mais importantes de história em Inglaterra. Você já estudou várias vezes e ainda continua estudando e não pode errar. A pergunta de baixo é sobre absolutismo, mas a de cima é o que estava rolando na Inglaterra nessa época. Uma guerra religiosa entre anglicanos e puritanos. Por quê? Porque ele quer te pegar. Agora, no Leviatã, a gente vai conversar mais uma vez sobre absolutismo. Absolutismo é o primeiro grande assunto de história. Absolutismo, expansão marítima e reforma. E hoje você não vai escapar. Absolutismo tem duas alas. Tem uma ala religiosa, que não tem nada a ver com essa questão de hoje, que é Jean Bodin, Bodin, Jean Bodin, e o Tomás Bossuet. Esses caras não têm nada a ver com questão. Mas você não está aqui só para ver questão. Questão, você viu comigo, você mandou para mim e eu corrigi. Estou no chat aqui de volta. Você vai estudar tudo, tá? Sinto muito. O que é absolutismo? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos políticos. E aí tem os teóricos, que você estudou desde criança. Tem os teóricos religiosos, que nós estamos conversando agora, Jean Bodin e Tomás Bossuet. Esses dois dizem que o rei é um enviado de Deus. E quem estiver contra o rei está contra chato, vamos trabalhar. Está contra Deus. Isso tem um nome, não é? Teoria do direito divino. Anota aí. Vou até ajudar vocês, ó. Bodin. São duas pessoas diferentes. Esses caras, eles não são os mais famosos. Pode ter até algum aluno aqui que nunca estudou. Alguém nunca estudou Bodin e Bossuet? Só quem nunca. Pois é. Então tem que anotar isso. Porque se a questão for sobre esses dois, é um caminho. Mas como a questão é de Inglaterra, a questão não é desse caminho. Qual é o outro caminho? São os teóricos laicos. Alguém pode me dizer o que é um teórico laico? Eu só quero saber o básico. Se você não souber o básico, me derruba, que eu quero aprofundar. Isso. Muito bom. É o que não defende o direito divino. Não tem nada a ver com Deus. Deus já acabamos. Botou em Bossuet. Posso continuar? Posso continuar? Não é não acredito no poder divino. Defende o absolutismo sem usar Deus.
defende o absolutismo como se o absolutismo fosse um mal necessário. Qual é o teórico mais famoso? Não é o Thomas Hobbes. Qual é o mais famoso que todo mundo conhece? Pois é. Maquiavel é o mais poderoso. É o mais importante. Que ele defende que o rei é o mal necessário. Onde um só manda, não tem divisão, não tem briga. Ok? O poder é uno. Sabe aquele joguinho? Uno. Uno vem de único. Único vem de unidade. Unidade, unitário. Unitarismo. Olha como a matemática ajuda a história. Mas a questão é sobre o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele defende que se a gente deixar o pessoal de matemática sozinho, eles se matam. Se deixar o pessoal de química sozinho, vamos zoar, eles se matam. Que é necessário ter alguém para manter a ordem. Esse alguém é o rei. Então, o rei é o protetor da ordem, é o protetor da paz, é o juiz. Está acima do bem e do mal. O rei absoluto. Pode ler para eles? Quem é que vai ler? Thais Maria ou Júlia? O gabarito da UERJ, devagarinho? Posso. Eu, Era bom Thaís. colar. Era bom depois colar no Tá, grupo, como a Isabela faz. Mas lê primeiro. tá. Resposta da 1. A Inglaterra foi marcada, em meados do século XVII, por uma série de conflitos que opuseram o rei que defendiam um absolutismo de feições continentais a setores do parlamento, que visavam a limitar os poderes reais e afirmar a supremacia parlamentar em alguns âmbitos, como fiscal. Esses conflitos foram denominados de revoluções inglesas. Aí tem outra parte também. Duas dentre as características: ideia do pacto social, os direitos de legislar sobre o soberano, fundamentação racional da política e a renúncia de direitos do indivíduo para o soberano. Bom, Acabou. vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, tem que aproveitar essas aulas finais para construir vocabulário, como a gente faz em redação, narrativa. Ok? Então vamos devagar. Qual é a característica da democracia? Democracia. A sociedade controla o Estado ou o Estado controla a sociedade? Vamos devagarinho, para mexer com o teu cérebro. Muito bom. Na democracia, a sociedade controla o Estado. A nossa questão 1 é de democracia, no final, ou de ditadura? Absolutismo é uma? Muito bom. Estamos devagarinho. Então, o Estado controla a sociedade. É tipo fascismo, entendeu? Nada contra o Estado. Então, você, como indivíduo, Andressa, boa noite, querida, você renuncia dos seus direitos porque o Estado é que tem direito. Porque o Estado é a proteção, é a segurança. A gente já fez uma questão uma vez, mas vocês esquecem. Foi até minha. O Estado absoluto foi a solução
para a descentralização feudal, para a fome, para a peste, para a guerra. A solução foi alguém que mandasse, colocasse ordem. Ok? Então, essa é a primeira questão. Sendo que a primeira parte da pergunta era para saber se você conhecia a Inglaterra. Eu já te falei que você tem que conhecer. É a primeira revolução da história, a puritana. Tem aluno que estuda tanto que para ter guerra civil, que é certo, mas nem no gabarito tá. É difícil? É. Mas é para isso que você está estudando. Porque você quer uma nota maior. Você tira 18 aqui, 17, como se fosse água. Agora é a hora. Vamos lá. Posso mudar para 2? Estou tentando não aterrorizar vocês. Nas 2 semanas que teve aula com pouca gente, foi pesadão. Não foi, galera? Quem estava? Hoje eu estou devagarinho. Minha amiga Thais Maria, qual é o nosso pico? Que a Isabela conta quantos vão entrando depois, mesmo que Tá, saiam. então foi 54. É 54 pico. Ah, tá bom. Bom, número 2, a gente vai começar pela questão. Nós vamos agora estudar o máximo que a gente puder. Porque você é um diamante. Eu tenho que te dar narrativa para você usar. Quando aparecer, você vai lembrar. Isso aqui eu vi. Isso aqui eu vi. Bom, vamos lá. Aí tem uma questão que é de Revolução Francesa e México. Pode ler para mim o texto acima? O texto acima reflete o ideário liberal da Revolução Francesa, que influenciou as colônias espanholas da América no momento. Acabou, amiga? Cortou o áudio. Identifique e explique duas ideias apontadas no texto que evidenciem a relação entre a independência do México e os princípios norteadores da Revolução Francesa. Bom, olha só. Vocês estão dizendo que a prova foi tensa. Não foi. Mas já que você achou tenso, vai ter que estudar a independência do México. Preste atenção. Isso aqui foi uma brincadeira que ele fez com você. Porque todos os movimentos têm a ver com a aula de iluminismo. Eu vou falar mais uma vez que quem ama cuida. O que é iluminismo? É um conjunto de ideias liberais que viabilizaram a ascensão da burguesia ao poder na Europa, não é o caso da questão, e estimularam o processo de independência na América. É a questão. Ah, mas ele falou da Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? É o iluminismo na prática. O que é o iluminismo? É a Revolução Francesa na teoria. Então, ele pegou um top 10, que é a Revolução Francesa,
E é óbvio que só pode ser liberdade, fraternidade, nem pensar. Isso aí é mais lema da maçonaria. Se for um aluno bom mesmo, liberdade, igualdade e propriedade. Porque a Revolução Francesa é capitalista. A independência do México é capitalista. Repete a pergunta para mim, minha querida amiga. Identifique e explique duas ideias apontadas no texto que evidenciem a relação entre a independência do México e os princípios norteadores da Revolução Francesa. Eu vou tentar te ensinar um truque, aluno. Lembra uma vez que vocês acharam que a Revolução Francesa, que influenciou a independência americana, aí eu fiquei revoltado? Tirando a independência americana, todas as independências têm um pezinho na França. Ele só queria saber se você conseguiu entender isso desde criança. Ninguém vai te cobrar México. Talvez eu. Pode ler o gabarito para eles? Sim. Duas dentre as ideias e respectiva explicação. Liberdade. O homem deve respeitar a lei, desde que essa seja a expressão da vontade dos cidadãos. Soberania nacional. O poder de fazer as leis reside na nação, formada pelo conjunto de seus cidadãos, que o delega condicionalmente a seus representantes e governantes. Igualdade civil. Todos são iguais perante a lei e entre si, não sendo tolerado qualquer tipo de privilégio. Alguém te cobrou algum detalhe sobre o México? Fala a verdade, meu aluno, minha aluna querida. Eidor, eu não te quero mais. Você não me leva a nada para os vestibulantes. Ei, medo, eu não te quero mais. Você tem que ler a prova e entender quando a UERJ te dá um presente. Mas você tem que ler muito como intelectual. Dia 30 você tem que chegar lá. Aqui é diferente, a UERJ. Primeiro você faz a prova. Você lê a prova, a história e a outra. A história primeiro e faz, a outra depois e faz. E por último, que vai sobrar muito tempo, a redação. Isso aqui não é Enem, que a redação é em primeiro. Isso aqui é prova para intelectual. Tem minutos, não é para corredor. É uma outra prova. Tá bom, meus amores? Você admite que ele não perguntou nada sobre o México? Isso aí, Caio Souza. Agora, vai ter gente que vai deixar em branco? Vai. E é maravilhoso. Eu sou muito grato em ter você como aluno. Por isso que eu lutei pela tela discursiva gratuita. Porque é muito chato esse método e ainda ter que pagar. Então, pagaram para você. A discursiva não, mas as aulas sim. Mas quem sabe um dia até a discursiva a gente receba. Então, você tem que ter paciência. Por isso que eu falo que tem que esquecer o Enem. Enem é aquela prova corrida. Você deve ter ficado nervosa, tensa, nervoso, tenso. Na UERJ você vai sorrir. Você vai florescer. E eu garanto isso. Você vive me perguntando o que cai mais na UERJ. E eu te preparo para tudo. Mas eu digo o que cai mais. Já disse 500 vezes. Absolutismo, expansão marítima, reforma, Inglaterra, França, Primeira Guerra, Revolução Russa. Eu estou com material lindo
de Revolução Russa para vocês. Mas eu fiquei com medo de mandar. Vocês com cabeça de Enem. Eu vou esperar. Crise de 29, fascismo e nazismo, Segunda Guerra. Eu sempre falo o que cai mais. Mas eu não dou só aula do que cai mais. Que nós temos que estar preparados para qualquer coisa. Entende? Quantos professores foram meus alunos e usam essas 10 coisas? Quantos? Nós temos que estar preparados para tudo. Vamos ver, eu estou achando a frequência regular. Bom, vocês vão estudar um pouquinho de independência do México, tá bom? Independência do México é uma coisa, Revolução Mexicana é outra, tá bom? Revolução Mexicana é 1911. O assunto de hoje é a independência do México, tá? Pode ir, Thais Maria. Sabe qual é o vídeo? Sei sim, vou passar. Eu vou fechar o meu aqui. É de um jeitinho diferente, tá? Só para relaxar um pouco, já que vocês acharam o assunto ruim. Resumo e que várias das coisas que eu disse aqui podem não estar. Eu não entrei a fundo, ok? É basicamente isso. Então, fica aí com o vídeo. Se vocês quiserem mais explicado, eu posso trazer. Comentem. A independência do México e dos países da América Central. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo novo do meu canal, falando sobre a independência do México e da América Central. Eu queria esclarecer que os países centro-americanos que eu vou falar nesse vídeo são os continentais e não os insulares, como Cuba, Haiti, Barbados e etc. Então, vamos pro vídeo. Tudo começa no século XVI, quando os espanhóis chegaram no México e lá fizeram a escravização no território. Comando aí desse cara aí, Hernán Cortés. E eles não ficaram só ali, eles conquistaram a América Central e a América do Sul, tirando o Brasil e as Guianas. E a Espanha começou a passar o rodo nas colônias, que naquela época o México se chamava a colônia do vice-reino da Nova Espanha, Guatemala, que seria a América Central, e outras, até que, BUM! Se passaram mais de 200 anos da descoberta do século XVI e chegamos na tensão de 1810, quando dois padres do México estavam comandando um recém-criado movimento separatista no México, cara. E eles são Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Estão aí na tela. E como eles eram padres, ganharam a voz do povo, que agora estavam lutando pela sua cansada independência do país. Então se iniciou uma guerra separatista na colônia do vice-reino da Nova Espanha. Agora, já na América Central, o povo também estava pensativo sobre a independência daquele local. Enquanto isso, no México, ele virou independente, né?
Porém, a Espanha não queria sua independência, dando mais contexto para uma guerra. Em julho de 1811, um dos padres morreu fuzilado pelos... Esse daqui também é seu, ó. Tava onde? espanhóis e passou todo o poder para o outro, o Morelos, o José Maria, que foi um homem bem pensador e bom no México. Pensava em acabar com a escravidão, diminuir impostos para pobres e etc. Com isso ele ficou impopular lá, porque tinha muito povo que queria escravo, muitos ricos, e bom, aqui no Brasil, né, como a família imperial. Então a guerra durou muito tempo, 11 anos, e o México venceu, nascendo o Império Mexicano, em 21 de setembro de 1800. Mas depois de muitos e vários tratados, o México... Oi, Thais Maria, Júlio, acho que não está dando certo. Oi, Vamos William. fazer o que eles A falaram. gente vai apresentar aqui de novo, é porque tinha algumas pessoas comentando que o som estava baixo. A gente tentou aumentar aqui, mas não foi. Compartilhar aqui pelo celular, tá? Não, perdeu tempo. Posta no grupo que é melhor. Vamos para 3. Só baixa a música antes, tá bom? Para não dar problema. Vamos lá. 3. Deus não quer, Deus não quer. Eu estava sentindo muito picotado. Gente, hoje a Isabela está de aniversário. Vai lá no grupo, marca ela, dá parabéns pro senhor. Ah, aqui ela não tá, tem que ser lá no grupo. Pessoal, essa questão 3, uma questão, essa sim eu acho difícil. E vocês foram bem, que é a questão sobre caudilismo. Vamos lá, Thais Maria, me ajuda aí. Lê, por favor.
Veja, se eu sair à rua e disser ao primeiro homem que encontrar, siga-me, ele me seguirá. A frase do general e político argentino do século XIX traduz muito bem o caráter do caudilismo, que marcou a vida política das ex-colônias espanholas na América após o processo de emancipação. Estabeleça a relação existente entre o fracionamento político territorial das colônias espanholas na América após suas independências e o surgimento do caudilismo. Em seguida, indique um fator econômico ou social que explique a constituição desse fenômeno na região. Pessoal, isso aqui é ótimo ter caído. Já é a segunda vez no nosso projeto que tem caudilismo. E essa prova, ela tem um corte de Espanha. Pode reparar, na segunda questão de América Espanhola. Na terceira. A terceira realmente é muito difícil. Mas você vai aprender. O que é o caudilho? O caudilho é um chefe rural com índole militar que transforma o seu poder sobre a terra em poder político através da violência e da ausência de tradição democrática. Bora estudar a América Espanhola? Bora, não tem jeito, não tem escapatória. Pessoal, nós, Brasil, ficamos juntos, porque o Brasil era uma monarquia. E a nossa independência não foi feita por nós. Esses países todos que você se desespera, exceto a Guiana e o Brasil, cada elite crioula criou seu próprio país. Eles se fragmentaram por quê? Porque a Inglaterra achava que para dominar era melhor fragmentar. E incentivou cada um deles a fazer a sua independência. No Brasil, a Inglaterra dominava antes da independência, porque já dominava Portugal. Na América Espanhola, não. A Inglaterra não tinha esse domínio. Então, a Inglaterra ela vai incentivar a fragmentação para que cada elite crioula crie seu próprio país, que é o branco que nasceu na América. Ele vai botar o chapetone para fora, vai expulsar o chapetone. Então, cada elite crioula fez seu próprio país. William, eu vou fazer uma autocrítica para vocês. Eu sempre reclamo que o Brasil foi monarquia. Mas esses caras foram república, mas não sabiam o que fazer. Eu costumo dizer que nós e eles é a mesma porcaria. A diferença é que eles eram república e a gente monarquia. Preste atenção em mim. Esse pessoal do México, da Argentina, do Chile, Venezuela, esse pessoal sabia o que era democracia? Fala sério. Voto universal? Viraram república porque copiaram os Estados Unidos. Infelizmente. Não, calma, Dudinha, vai devagar, Dudinha. Eu tenho noção que vocês não dominam muito a América Espanhola. Aliás, vocês não dominam nem o nome, porque espanhola é antes da independência. Depois da independência é hispânica. E a resposta que eu te dei é outra, que cada elite crioula criou seu próprio país. E a Inglaterra incentivou.
Mas vamos devagar. Nós estamos conversando sobre a América Hispânica, que é a América hispano-americana. Eu vou te dar uma cola. Após a independência. Se você escrever América Espanhola, é antes da independência. Com certeza vai perder ponto, sem saber. Então, antes da independência, é América Espanhola, porque a Espanha domina. Depois da independência, é América hispano-americana. Chama-se hispânica, porque não tem mais Espanha. Mas vamos bem devagar, que eu tenho medo de vocês. O caudilho é um precursor do nosso coronelismo. Parabéns. Só que o caudilismo é no século XIX e o nosso coronelismo é no século XX. Se você respeitar o tempo, só que o caudilho ainda é melhor, ou pior. O caudilho é um assassino, é um bandido, é um xerife. Tem traços bons? Tem. Mas ele é um cara que mantém o país preso na agricultura. Tipo o Porfírio Dias no México. Então, o caudilho, replay, respira, é um chefe rural com índole militar que transforma o seu poder sobre a terra em poder político, através da violência, tiro, porrada e bomba, e da ausência de tradição democrática. Por quê? Como eles não sabem o que é democracia, eles proclamam a república para nada. Só para o professor de história como eu reclamar do Brasil. Porque, na verdade, eles não sabiam o que fazer com a república. Um apoio popular, só porque o cara é dono da terra, né? Esse caudilho, ele domina tudo. Porque você não tem um país organizado, entendeu? Normalmente o caudilho é o presidente. Na Argentina, no Chile, no México. Ok? Então, lê para eles aí, por favor, a UERJ. Eles estão pedindo para botar a UERJ no chat. Vocês estão fazendo isso? As Maria e Júlia. Sim, estamos sim compartilhando. Então, lê para eles o caudilho. Tem que dar mais velocidade, pessoal. A do horário. Lê a resposta da 3? Isso, por favor. Tá. Dentre os fatores econômicos, exploração excessiva de mão de obra, permanência do domínio de grande propriedade e estrutura econômica baseada na exportação de gêneros primários. Sociais. Concentração de renda e riquezas, manutenção de desigualdade social existente no período colonial, estabelecimento de uma sociedade caracterizada por grande exclusão e hierarquização social. Acabou? Sim. Eu vou continuar. Antes, tinha o crioulo, que tinha poder econômico, mas não tinha poder político. E o Chapetone, que era o espanhol, era a metrópole. Quando acontece a independência, o crioulo põe o Chapetone para fora. Rua! Só que o crioulo, depois da independência,
ele acaba virando um ditador. Qual é o nome dessa ditadura? Agora é contigo. Bora, pessoal. Estão sofrendo, né? Caudilismo. Foi agora, pessoal? Posso mudar? Chefe rural com jeito índole militar que transformou seu poder sobre a terra, seu latifúndio, em poder político, através da violência, da porrada e da ausência de democracia. Por que a América se dividiu em vários países? Porque cada pedaço que você conhece tinha uma elite crioula, um pedacinho de chapetones. Então, cada elite crioula expulsa o seu pouquinho de chapetones e cria seu próprio país. Caio, está faltando maldade política. Ia ter uma união hispânica dos caudilhos, ou dos crioulos. Aquele cara tentou fazer isso, lembra? Simão Bolívar. Mas alguém apoiou ele? Alguém apoiou ele? Você, Miguel, é bolivarianista. Mas os mexicanos, os argentinos, os chilenos, os peruanos. Você acha que o peruano vai deixar o argentino mandar no Peru? Tu não gosta de Libertadores, não? Tu já viu a porradaria que é? Você acha que foi o futebol que inventou isso, meu querido? E a Inglaterra se aproveitou disso para financiar essas independências. Dividir para reinar. Nunca ouviram? Está demorando muito, mas é bom, porque a América Espanhola nunca foi forte dos candidatos. Né? É isso, Maria Eduarda. Vamos lá, 4. Vocês já entenderam. Tom de sofrência. 4. Só a pergunta, tá? Só a pergunta. Nada de anunciado. Quem fez, já fez. Eu já corrigi. Agora sou eu. Bora. Aponte um elemento característico das transformações verificadas nas economias capitalistas durante a segunda metade do século XIX e explique como esse processo influenciou o aumento da imigração europeia para a América em finais desse século. Bom, eu achei que vocês foram muito bem. Se viraram bem. Porque só pode ser, segundo a Revolução Industrial, superprodução. Eu já dei isso uma vez, vou dar de novo. Grande Depressão de 1873. Na verdade, a segunda Revolução Industrial evoluiu a capacidade produtiva. E isso vai gerar problema para os camponeses, que não acompanharam a evolução. E na América, só para deixar claro, a maioria dos imigrantes, na visão de vocês, foi para os Estados Unidos ou para a América do Sul? Ou Latina, sei lá o que vocês quiserem. Para onde foi a maioria?
Vocês não dominam mesmo. Mas o imigrante, em sua maioria, foi para os Estados Unidos. Nova York, de 1 milhão, foi para 7 milhões de habitantes. De 1800 a 1831. Só Nova York. Não é à toa que o muçulmano lá ganhou. Os Estados Unidos, eles subiram de 22 milhões para 31 milhões até a Guerra de Secessão. Mas eu vou poupar vocês que isso é geografia. Mas tem lá na minha aula de Estados Unidos, de expansão. Não é de presidentes, é outra. É que é meio de geografia. Mas vamos lá. Pessoal, o país... vou voltar aqui para o chat. Fugir do chat. O país campeão da imigração é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. O Trump tinha que ser morto. Mas não fiquem chateados comigo. Porque ele é contra a história dos Estados Unidos. Mas depois eu explico isso. Ele é um sulista burro. Entendeu? Porque a história dos Estados Unidos é a história de imigração. Eu não quero que vocês fiquem chateados. Mas se o Trump morrer assassinado, não fiquem chateados comigo um dia. Eu avisei. Porque ele é contra a história do país dele. Ele é completamente contra. Parece que não estudou, entendeu? Os americanos são um país de imigrantes. Todo mundo sabe disso. É irlandês, é italiano. Meu Deus do céu. Por quê? Porque eles davam até terra para quem fosse morar. O Homestead Act. O pessoal chegava pelo Atlântico e ia embora para o Pacífico. Eu não quero nem gastar o tempo de vocês com isso, porque a questão era mais simples. Entendeu? O cara é completamente contra, entendeu? O cara é completamente maluco, entendeu? Completamente doido. Ganhou 2 vezes, tá bom? É habilidoso, mas ele é completamente doido. Desvairado. Se o Obama quisesse sair da preguiça, que ele não quer, o Obama ganhava a próxima eleição. Molinho. Não ganhou a Kamala. O americano é um país machista, filha da puta. Nunca nenhuma mulher ganhou lá. Na Argentina já ganhou. Brasil, que é machista, já ganhou. Canadá já teve. É porque eles são machistas. Nunca elegeram. Não elegeram a Hillary Clinton, que era melhor que o Bill Clinton. São malditos. Mas quando ele foi disputar com o Joe Biden, ele perdeu. Entendeu? Ele é completamente pirado. A economia em crise, desemprego. Mas é uma onda, né? É uma onda. Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque naquela época, as pessoas queriam e eram convidadas para ir para os Estados Unidos. Não tinha nada dessa babaquice de hoje. Sim, Giovana. Mas é diferente. Os democratas defendem mais o Estado, entendeu? Eu tenho um compacto que eu dei para vocês de Estados Unidos só de presidentes. Deu tá dado. Vamos lá. Consegue ler rápido a 4 para eles? Consigo. Vou ler aqui. Dentre os elementos: aumento da produção industrial, acentuado progresso técnico-científico, aparecimento do capitalismo monopolista, acirramento da corrida colonialista, imperialismo, a crescente concentração da produção e do capital, revolução dos meios de comunicação e transporte, a adoção de medidas
protecionista por vários países, significativo crescimento da indústria de equipamentos, 500 ampliação mil da divisão respostas, do né? mundo entre potências centrais capitalistas e economias periféricas dependentes. Acabou. Pois é. Eu considero uma pergunta dada. Mas, 5, vamos lá. Essa ilustração foi publicada em 1865, durante a Guerra do Paraguai, e reflete o posicionamento de vários membros da elite intelectuais brasileiras favoráveis à guerra. Apresente 2 argumentos utilizados na época para justificar a participação do Brasil nesse conflito. Pois é, aí está no texto, né? Mas vocês sabiam que a gente já tinha feito isso. O Paraguai invadiu um pedaço do Brasil, tinha a questão do Rio da Prata. Eu considerei que vocês, os 53 que eu corrigi, foram bem. Achei que vocês não tiveram dificuldade. Mas sempre tem aquela pergunta: o que o Brasil ganhou com essa guerra? Nada, né? Porque a dívida externa foi de 3 milhões para 18. E começou a crise do Pedro II, que ele começou a cair. Pode ler a resposta da UERJ para elas? Para elas não, elas e eles. Sim. Cinco. 2 dentre os argumentos. O caráter heróico, civilizador e libertador da guerra contra o ditador Solano Lopes, uma vez que o Brasil levaria a civilização a um país que era identificado como expressão da barbárie. A guerra Que ocorreu num período de papagaiada. mudanças na América Latina, em virtude dos investimentos britânicos que permitiram o desenvolvimento de infraestrutura nos países. O Brasil, a fim de obter os benefícios desses investimentos, teve que se aproximar dos interesses dos britânicos, ou seja, manter a livre navegação na Bacia Platina. O Estado imperial temia que uma política expansionista paraguaia viesse a colocar em xeque a integridade territorial do Brasil, uma vez que, apesar de expansão da malha ferroviária, a ligação do restante do país com regiões do atual centro-oeste e do oeste da região sul fazia-se predominantemente por via fluvial. Ou seja, o Brasil destruiu o Paraguai para a Inglaterra e ainda pagou por isso. Mas a questão não era tão profunda assim. Uma questão meio bonita foi a 6. Ditadura militar. Estamos esperando, ainda estou aqui, dia 30. Vamos lá. A número 6, é porque aqui todos eles já fizeram, entendeu? Pode ter um ou outro que não mandou, mas viva a prova. O foco aqui sou eu hoje, tá? Direto para a pergunta. Descreva a conjuntura econômica do país na primeira metade dos anos 70 e explique a utilização deste slogan pelo governo militar da época. Pessoal, os militares estavam no auge deles. Eu já expliquei para você tem que ter isso anotado na veia, em rena, no dia 30. Auge militar, até 1974. Declínio militar, após 1974. Então, a questão, ela pega o auge militar, o início dos anos 70, que é PIB alto, inflação baixa, arroxo salarial. E por que essa frase maldita? Brasil ame ou deixa? Tinha até uma brincadeira. O último a sair apaga a luz. Porque quem é contra o governo é contra o Brasil. Os militares estavam podendo, estavam se achando, entendeu? Então, se você falasse mal da ditadura nessa questão, a tendência era você perder ponto. Por isso que eu te ensino que tem auge, tem declínio.
Você tem que ficar esperto, tomar cuidado. Chega lá metendo o pau. Nessa época você tem que dizer que quem não morreu foi preso. Quem não morreu não foi preso, foi expulso do Brasil. Você tem que ficar muito esperto, porque como a direita fala, os professores manipulam o aluno, não sei o quê. E aí você faz uma besteira aí, a culpa vai cair nos seus professores, em mim. Você tá no modo de produção. Tá, isso aqui é outra coisa. O chat é que tá tenso, parado. Entendeu? O chat é que tá tenso. Lê para eles o gabarito aí. 6. Descrição. O país passava pelo que se denominou milagre econômico, com crescimento acelerado do PIB, aumento e diversificação de produção industrial e das exportações, estabilização dos índices inflacionários e ampliação significativa do ingresso de capitais estrangeiros na forma de empréstimos e investimentos diretos. Em contrapartida, o governo adotou uma política de arroxo salarial, que acentuava a concentração de renda e riquezas nas mãos de poucos. Acabou? Sim. Não, é após 73, Andressa, que é quando tem a crise do petróleo. 73, 74. Pô, você estava lá no compacto, que eu lembro. Faz um corte de 74, tá bom? Todos vocês. Quando sai o Médici, os militares entram em declínio por conta da crise do petróleo. Maria Clara, vamos lá. Auge, 64 a 67, Castelo Branco, início da ditadura. Auge, Costa e Silva, 67, 69, AI-5. Auge, 69, 74, Médici, auge da ditadura. Que é a pergunta. Declínio, 74, 74, 79, Médici. Também estou pensando nele esse ano. Abertura. Agora de anistia, já falei com vocês. Essa brigalhada que tá. E final, fim da ditadura, Figueiredo. 79 a 84. Foi, Maria Clara? Pessoal, você detona a questão. O segredo é ler várias vezes antes de responder. Verbo de comando. Verbo de execução. Aquelas coisas, isso sim, que tem que revisar também semana que vem. É a tua capacidade de escrever, de acreditar no seu conteúdo, na sua capacidade. Mas vamos lá, lê a 7 aí. Demonstra a relação entre o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX e a introdução dos bondes. Cara, fala essa pergunta pro teu irmãozinho de 9 anos. 10 anos. Entendeu? O cara te deu a questão. Repete a pergunta. Demonstre a relação entre o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX e a introdução dos bondes. Na medida em que a população aumenta, é necessário
evoluir os meios de transporte para haver uma maior integração da cidade. Sim, fez surgir novos bairros. Cara, você tem que acreditar em. O meu maior papel não é te dar aula, é fazer você acreditar no método, na prática da discursiva. Acabou o Enem, agora tinha que fazer mais discursivo, isso sim. Sem medo de ser feliz. Eu estou muito impressionado, porque é claro que a gente pressionou, mas subiu a discursiva. E eu falei, bom, eu vou ter que corrigir. Não posso ficar reclamando que eles mandaram tudo ontem. Que é incoerência. Que vocês saíram do Enem e fizeram. Muitos. Mas vocês estão bem. Tem um grupo aqui, esse grupo que frequenta, ou que faz, deve girar em torno, desculpa, de uns 70, 80 alunos. O problema é o cara voltar. Esse é o grande problema. É ele fazer a redação, lembrar se é de direito que o português tem peso 2. O problema é juízo, que eu não acho que vocês, em geral, têm. Eu não tinha também na cidade de vocês. Quem sou eu? Vamos lá, agora é uma questão realmente difícil. Questão 8. Vai lá. Indique duas mudanças, uma política e outra econômica, vivenciadas pela sociedade brasileira na década de 1930, e aponte uma razão que explique o sucesso dos chanchadas entre os segmentos populares urbanos da época. Tem alguma foto do Vargas na questão? Cito Vargas na questão? Sim, mas é a sua vida, né? Vamos lá? Vai sofrer de novo. 1500 a 1530, pau-brasil. 1532, 1654, açúcar. 1695 até o século XVIII, ouro. Século XIX até 1930, café. 1930 em diante, indústria. Por causa de quem? Café. Por causa de quem? Vargas. Entendeu? É chegada de Vargas ao poder. Crise de 29, Revolução de 30. Agora, da chanchada era difícil, porque é a comédia antiga. Mazzaropi, entendeu? Aquelas coisas do Nordeste. Mas podia botar que ela retratava com humor a vida do povo. Caio, posso te zoar? Quem vai ser a vítima? Caio. Caio, Oi, professor, pode falar comigo. você foi visitar uma fazenda e aí chegou de noite. Essa piada não é boa não, mas vai ser para zoar o Caio. Mas vai ajudar. O Caio, ele chegou num lugar, aí o fazendeiro falou, você quer dormir em algum lugar? Aí, só pode dormir aqui
numa casa grande comigo. Ou você pode dormir lá no celeiro com a beijinho de coco. O Caio, garoto novo bobo, preferiu dormir na casa grande. No dia seguinte, na hora do café, apareceu uma mulher linda, maravilhosa. Adivinha qual era o nome dela? Beijinho de coco. É horrível, mas funciona. Entendeu? Ou seja, esse é o tipo de piada da chanchada. Depois tinha porno chanchada, que era filme de sexo, que não aparecia o sexo. Só aparecia o corpo. O corpo sem os detalhes que vocês possam estar pensando, entendeu? Estou falando chanchada, não estou falando extreme. Para hoje é para adulto, não é para adolescente. Entendeu, Caio? Gostei. Bom, agora tem um momento musical que faltou semana passada, mas que é melhor agora, para quem está com ressaca de Enem. Semana passada nem comentar no grupo, vocês comentaram. Socorro. Vai lá. Consegue fazer? Tá certo essa música? Sim. Veja, não lhe diga que a canção está perdida. A canção não está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. É na vida. Tente outra vez. É dia 30. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, Sacudiu o mundo, pô. tente outra vez. Tente. Levanta E a não tua diga que a aprendizagem. vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. É de batalhas que se vive a vida. Tente outra
Vamos lá. Questão 9. Ô, Thaís Maria, eu te mandei 2 provas inéditas aí. Depois, antes de acabar, eles vão decidir qual prova que vai ser feita, tá bom? Pessoal, sexta-feira, quinta-feira, bora ter aula, Dia da Consciência Negra. Eu estava pensando em botar coisas, Amigo, revoltas negras, estava pensando em botar África do Sul. amigo, deixa eu te falar. A Isa me mandou uma outra música também, do Xande de Pilares. Essa para apresentar também? Não, essa não. Tá. Essa eles não aguentam mais. Vamos lá. Tá aí a questão? Bom, essa questão aqui é clássica, né? Vamos lá, lê a pergunta. Descreva, em linhas gerais, a Guerra Civil Espanhola e um dos posicionamentos adotados por países europeus em relação a esse conflito. Pessoal, eu ia botar um vídeo, mas eu prefiro eu, modestamente. A Guerra Civil Espanhola é um treino que o Hitler fez para a Segunda Guerra Mundial. Ele treinou paraquedistas, ele treinou armas. Na verdade, os socialistas republicanos ganharam a eleição na Espanha. E a falange franquista não aceitou e deu um golpe. Era para ser um problema de espanhol. Espanhol contra espanhol. Só que o Hitler viu nessa questão a possibilidade de fazer uma preparação. Meus amigos queridos, a Guerra Civil Espanhola começa em 36 e acaba em 39, antes da Segunda Guerra Mundial começar, 1º de setembro. Era proibido intervir em assuntos de outros países, mas o Mussolini e o Hitler intervieram na Espanha e ninguém fez nada para ajudar. Por quê? Porque era contra o socialismo, entendeu? Estava naquela bobeira ainda, que aconteceu também com a União Soviética. Eles achavam que, menos mal, deixa o Hitler em paz, atacando o socialismo. A Rússia ajudou, teve uma brigada internacional. Nós temos um projeto chamado Pré-Militar, que o nome é Apolônio de Carvalho, que foi um brasileiro general que foi lá lutar pela democracia. Então, é democracia contra a ditadura, é democracia contra o fascismo, e é um fascismo que durou até os anos 70. Então, isso é um clássico. Já caiu várias vezes. Acho que ano passado ou esse ano caiu na prova de qualificação. Então, é um problema da Espanha. Só que a Itália e a Alemanha intervêm para ajudar o fascismo. Entendeu? Imagina um paintball. O do Hitler é de verdade. O sangue é de verdade. Não é tinta, entendeu? E aí é melhor comigo, porque eu acho que você não linka isso. Eu já te dei aula de Segunda Guerra, já. Tivemos aula de quase tudo, né? Então você tem que ter essa malícia, entendeu? Repete a pergunta. Descreva, em linhas gerais, a Guerra Civil Espanhola e um dos posicionamentos adotados por países europeus em relação a esse conflito. Pois é. Foi um laboratório para a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler e Mussolini se meteram, intervieram na Guerra Civil. Na Guerra Civil da Espanha, países ficaram neutros
porque era contra o socialismo. Não é uma questão difícil, é uma questão batida, é tipo dia D. Se você acha que pode cair Segunda Guerra, você tem que varrer dia D. Eu acho que esse ano é Hiroshima, por causa dos 80 anos. 45, 55. Já falei isso para vocês várias vezes. É porque a gente tem que estar muito ligado nesses dias que faltam. Mas vai depender de você, quer dizer, eu não vou ficar me matando, eu só não querendo aula, entendeu? Alguma pergunta sobre essa? Deixa eu voltar pro. Cadê a pergunta da tigresa? Tem uma pergunta aqui no chat, que é: professor, pode me relembrar o nome da cortina fortalecida durante a Segunda Guerra Mundial ou a Primeira, não me recordo, para separar a Rússia por causa do socialismo? Cortina de ferro, cordão sanitário. A merda tá do outro lado. Dez. Pessoal, pera aí que vocês vão viver um momento muito marcante da vida de vocês. Vocês vão escolher qual é a prova que vai valer a partir de hoje. Acabou essa porra de Enem, né? Pelo amor de Deus. Vai valer Pode? até sexta. Vamos lá. Lê a pergunta 10 aí, por favor. Identifique 2 grupos sociais ou instituições argentinas que tenham apoiado a subida de Perón ao poder. Em seguida, aponte 2 medidas, uma econômica e outra de âmbito social, implementadas durante seu primeiro governo, de 1946 a 1955. Estou muito feliz. Vocês já entenderam que Cárdenas, no México, vou poupar vocês de México hoje, tá bom? Perón na Argentina e Vargas no Brasil é a mesma coisa. É o populismo. Líderes políticos acima do bem e do mal, acima das instituições. É uma evolução democrática do caudilho. Agora eu gostei. O caudilho é violento, assassino. O populismo é mais político, mas é populismo. É tipo o Romário. O cara perguntou para o Romário assim: Romário, em 94 você disse que você ia ganhar a Copa para o Brasil. Existe alguém hoje em dia em condições de falar o que você falou? Aí ele olhou para o cara e falou: não. Isso é populismo. É um líder que se relaciona com as massas acima das instituições, acima do bem e do mal. Tá bom? Econômica, intervenção do Estado na economia. Social, lei trabalhista. Alguém pode me dizer qual é a única coisa que você não podia falar do Perón? A prova está linda. Você tinha que falar bem da ditadura, senão ele te tirava ponto. E se você falasse mal do Perón, chamasse ditador, ele tirava ponto. Você não pode ser aluno clichê, entendeu? Aluno modinha. Você tem que entender o que ele quer. Não adianta você falar mal do cara. Vê o gabarito aí da 10. Segredo do 2 20, entre do os grupos 19. instituições.
proletariado, burguesia industrial, segmentos nacionalistas do Exército. Uma dentre as medidas econômicas: subvenção à indústria nacional, nacionalização dos recursos minerais, como o petróleo, o gás e o carvão, nacionalização de serviços públicos, meios de transporte, luz, gás, telefonia. Uma dentre as medidas sociais: apoio à organização sindical, extensão dos direitos de voto às mulheres, estabelecimento de uma legislação trabalhista, reorganização da CGT em moldes corporativistas e implementação de políticas estatais assistencialistas e paternalistas. Cara, eu vou falar com vocês uma coisa. Agora, Thais Maria, abre a primeira prova inédita, tá bom? Quando abrir, você me fala. Pessoal, imagina se caísse o Bolsonaro na aula, na UERJ. E a pergunta fosse. Tá preparado? Vai, tira essa prova velha aí. Tira isso daí, Júlia. A pergunta é assim. O presidente do Supremo disse que o réu foi julgado dentro do devido processo legal e com amplo direito de defesa. Explique quais são as bases de Alexandre de Moraes para fazer essa afirmativa. Aí você vai lá que nem um bobão. Não, porque ele é ladrão, filho da puta, ditador, matou na Covid, bobalhão. Zero. Não, porque ele está sendo perseguido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Zero. Entendeu? Bom, se você não entendeu, alguém perguntou para você se o Perón era legal ou ditador? Alguém te perguntou? Então, prova não é militância, pessoal. Prova não é militância. Se ele perguntar, uma vez a UERJ perguntou, você é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Então, aí você falava o que você queria. Alguém já viu essa questão? Ah, é antiga. Acho que é de 2004. Entendeu, meus amores? Vamos lá, como é que tá aí, o Thais Maria? Tem como abrir para mim, por favor? Essa eu acho que dá para. Sim. Então vamos. Tem que ser rápido, senão não vai dar. Não vai. Não, essa prova não, é prova minha. Não, eu te mandei agora. Oi, William, você me mandou essa, 2008. Não, eu mandei para você no seu privado. Sim, você me mandou essa, de 2008. Peraí. Meu Deus, cara. É, não é inédita, não. Mas essa já foi feita. Peraí aqui. É foda, cara. Eu sei a Isabela, porque ela mandou para mim, mas ela trocou de telefone, entendeu?
Verdade, tá, Maria? Eu errei. Mas não é isso, não. Pera aí, só um minutinho. Ué, é foda, cara. Que eu já mandava para eles hoje. Dá um minutinho aí, pessoal. Eu não vou pedir para ela agora, no meio do aniversário dela. Vai, vou te mandar agora. Tá bom. Me manda aí que eu vou baixar aqui. Acho que agora eu acertei. Calma, tô mandando ainda. Pessoal, Tá. eu quero que vocês escolham. Aí, prova 1, prova 2. Que é para vocês terem mais segurança para fazer. Eu sempre inventando, né? Quinta-feira, a ideia é fazer uma prova de assuntos mais teórica. Apartheid na África do Sul, Palmares, Malês, Balaiada, Cabanagem. Entenderam? Melhor perguntar, faz aula quinta-feira ou não? Ainda não chegou aqui não, tá, William? Ai, meu Deus, que situação, cara. Que situação. Deixa eu abrir no meu aqui. Situação, cara. Ai, continuar. Vou tentar no meu. Bom, vamos lá. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Tá aparecendo. Fala comigo, alguém. Tá aparecendo, tá ouvindo a gente não? Tá aparecendo para vocês? Sim! Tá aparecendo aqui. Oi, tá ouvindo, William? Assim fica difícil. William, sua internet tá ruim, você não tá ouvindo a gente. Você me ouve, Thais Maria? Sim.
Vocês estão me ouvindo, gente? Então tem que dizer que eu tô falando as questões. Tá todo mundo Tá, falando essa aqui é a aqui, você primeira. não tá ouvindo. Acho que a Tá internet do bom. professor tá ruim. É, É a sua tá internet. bom. Vou botar outra, tá bom? Vou botar outra. Agora é a segunda prova. É foda. Pessoal, a primeira tem um estilo. É só, tá demorando aqui para abrir. Abriu. Abriu para vocês aí? Sim. Essa aqui tem outro estilo. Ó. Absolutismo, emboabas, Tratado de Madrid, Iluminismo, Mito e Encomenda, Unificação Alemã, Doutrina Monroe, Destino Manifesto, Big Stick e Política da Boa Vizinhança, Punta del Este, Golpe Militar, Mais Ditadura, Guerra dos 6 Dias. Pessoal, vota aí no chat aí, 1 ou 2. Que merda, cara, porra. Você abaixou aí? Vocês me ouvem? Sim, tá todo mundo votando no 2 aqui. Tá ouvindo a gente? É porque tem 500 mensagens aqui, aí eu não acho o link para voltar. Tá no 2. Mas tá bom. 2. Todo mundo Consegui. votando 2. O 2 ganhou. Ok? Abre o grupo lá, muito obrigado. Qual foi o nosso pico, Isabela? 59. Thais Maria. Obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado, Thais Maria. Beijo, beijo, beijo. William, já saiu, gente? Já acabou. Boa noite, gente.